Um mundo melhor. Leilão Estância Guarita Angus e Brangos. Ofertando 50 touros, animais da mais alta qualidade genética. Dia 6 de setembro às 19 horas, no canal do Criador e Lance Rural. Realização Programa Leilões. A força do agro está no produtor rural que tem o sonho de desenvolver sua produção e que pode contar com o Crédito Rural Caixa. Gente como a Suzana. É tanto sonho fazer manutenção de barco, tipo pintura, tipo conserto. Como Emerson. E a produção que só cresce. Devagar a gente vai trabalhando, né? Vai comprando uma coisa, comprando outra, até, entendeu? A gente conclui tudo, né? O Crédito Rural Caixa atende a produtores de todos os tamanhos, com condições diferenciadas para cada um. Não é mesmo, Reinaldo? A competitividade das taxas da Caixa, né? Porque eu faço as minhas continhas e tal, e eu sei que é vantajoso fazer isso. E facilita a vida de diversos produtores, como o seu Emanuel. Porque de primeiro nós ia sempre no pano, né? Agora tem um motorzinho, já para melhorar mais, né? Conte você também com o Crédito Rural Caixa. Vá até uma agência ou saiba mais pelo site. A força do agro é Caixa e cresce junto com você. Somos a maior plataforma de comunicação especializada em agronegócios do Brasil. Compartilhamos informações relevantes para ajudar a movimentar a economia que alimenta o mundo. Conectamos o campo com a cidade, a tecnologia com a sustentabilidade, a agricultura e a pecuária. Reunimos pessoas para transformar o nosso futuro. Juntos somos a força do agro. Juntos somos o Canal Rural. Leilão Mafra Touros Prêmio Uberaba. 120 reprodutores Nelore PO para você que busca funcionalidade, precocidade e alto desempenho. Dia 7 de setembro, a partir das 13 horas, pelo Canal Rural. Participe! Tradição e tecnologia, você só encontra no Leilão Touros Fazenda São Geraldo. Animais triplamente avaliados, prontos para produzir qualidade e resultados. Dia 8 de setembro, às 8h30 da noite, pelo Canal Rural. O leilão Ventres VIP Matinha está chegando. Oferta de 220 novilhotas super precoces que representam o que tem de mais evoluído na pecuária nacional. Prontas para entrar na estação de monta. Domingo 11 de setembro às 9 horas no Canal Rural. Pela cobertura das eleições 2022, recebemos aqui hoje, nos estúdios do Canal Rural em São Paulo, o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Nesta entrevista, vão me acompanhar o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, e o comentarista Miguel Daúde. Bom, antes de a gente começar, eu gostaria de esclarecer como será essa nossa conversa. Convidamos os 4 candidatos mais bem posicionados nas pesquisas Datafolha e IPEC, divulgadas agora em agosto: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. A entrevista terá a duração de 1 hora e está sendo exibida na íntegra aqui na tela do Canal Rural e também nas redes sociais. E hoje estamos com o Ciro Gomes, paulista de Pindamonhangaba, 64 anos, se mudou com a família para Sobral, no Ceará, terra natal de seu pai, aos 4 anos de idade, se formou em Direito, área em que foi professor, entrou na vida pública aos 23 anos, quando foi nomeado procurador do município de Sobral. Disputou sua primeira eleição em 1982, quando saiu vencedor para o cargo de deputado estadual pelo Ceará. Foi ainda prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e deputado federal. Disputou sua primeira eleição para a presidência da República em 1998, cargo que concorreu outras 3 vezes e agora encara pela 4ª vez. Candidato, é um prazer recebê-los aqui nos estúdios do Canal Rural. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Petrinho. Uma saudação ao Giovanni, ao Daúde. É uma alegria muito grande fazer uma saudação muito, muito especial do fundo do meu coração a essa gente valente, trabalhadora, austera, gente querida, amada, que faz o Brasil profundo, que muitas vezes o Brasil das cidades não conhece. Você, meu irmão, você, minha irmã, produtores rurais, pequenos, médios, grandes, de todos os rincões do Brasil.
Giovanni Ferreira está aqui comigo, vai fazer a primeira pergunta. Giovanni. Candidato, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade em atender o convite do Canal Rural. Quero que o senhor saiba que a sua presença aqui ajuda o Canal Rural a cumprir a sua missão de bem informar essa audiência do agronegócio. E como eu sempre digo, o agronegócio é sinônimo de economia, desenvolvimento econômico e social. Então nós vamos estar falando com a nação brasileira. Candidato, eu gostaria de começar falando de economia. O Brasil e o mundo vivem hoje uma instabilidade geopolítica muito aguda. São crises políticas, econômicas, sociais. O que fazer para evitar que essa recessão no mercado global atinja o Brasil em 2023? Giovanni, essa é a essência da minha tentativa de propor ao povo brasileiro um novo projeto nacional de desenvolvimento. A gente não pode passar ligeiro sobre essas 3 palavras, porque nós, na verdade, estamos perdendo a batalha nas 3. Projeto supõe um plano. Um plano quer dizer metas, objetivos, prazos, quem faz o quê, divisão de tarefas, de onde vem o dinheiro, qual é o papel do capital externo, qual é o papel do capital nacional, qual é o papel do Estado nessa grande tarefa. O Brasil hoje não sabe para onde está indo em nenhum setor da vida brasileira. Eu estou propondo que o Brasil se imponha a tarefa de ser uma espécie de Portugal, que é o país mais pobre da Europa Ocidental, portanto não é nenhum objetivo mirabolante, em 30 anos. Para isso eu preciso dizer, nos primeiros 4 anos, que é o que eu quero ocupar, e quero abrir mão da reeleição em troca das reformas do país, qual é a parte que me toca, mas planejar qual é o lugar do mundo na divisão internacional do trabalho que o Brasil quer ter. Quanto custa isso? Eu tenho uma proposta com começo, meio e fim, se eu tiver oportunidade vou esclarecer com detalhes, de onde virão os dinheiros para financiar uma retomada do desenvolvimento do país. Por que nacional? Porque cada dia mais ficará claro, e você colocou com muita clareza, aquilo que não é do imaginário médio do povo brasileiro. Nós somos um país tão grande que a gente pensa que as coisas nossas aqui dependem só de nós mesmos. Não. Aquele que está produzindo aqui, por exemplo, está pagando 200% a mais no preço do fertilizante, porque a Rússia invadiu a Ucrânia e o Brasil destruiu a sua política industrial e nós estamos importando. O país que tem todos os nitratos, todos os fosfatos, toda a matéria-prima aqui, nós estamos mandando bilhões de dólares para fora, retirando renda do agronegócio, que ganha na exportação com câmbio bom, mas os seus custos de produção explodiram todos porque está tudo dolarizado. Então, tem que ser nacional. E desenvolvimento por quê? Porque o Brasil, entre 30 e 80, eu estou analisando o grande problema brasileiro. Entre 30 e 80, nós somos a economia que mais cresceu no mundo. 6,7% ao ano. Entre 80 e 2010, perdemos o pulso de crescer. Olha, 80 era o regime militar, 2010 era PT. Com tudo que aconteceu no meio de Collor, Sarney e Fernando Henrique, o Brasil passa a crescer 2,5% ao ano em média, 2,6% para ser mais exato. E pior, entre 2010 e 2021, pela primeira vez, uma década inteira sem crescer nada. Ou, para ser preciso, 0,26%, 1/4% de crescimento. Ora, nasceram 27 milhões de brasileiros nesse período. Se o bolo é do mesmo tamanho e tantas bocas novas para alimentar, para vestir, para educar, para arranjar oportunidade de trabalho, nós precisamos retomar o desenvolvimento do Brasil. Bom, o Miguel Daúde está aqui com a gente também, né, Daúde? É importante porque o nosso público é o público do agro e é importante sabatinar o nosso candidato também nessa questão. Daúde, sua pergunta, por favor. Candidato, o Brasil hoje tem uma relevância no mercado internacional, mas os seus parceiros comerciais estão centrados basicamente em 2, China e Estados Unidos, né? O Brasil hoje precisa expandir o seu mercado, através de bloco, através de acordos bilaterais, multilaterais. Qual é a sua visão em relação à expansão, principalmente da agropecuária no Brasil? Eu quero mostrar aqui, apenas para não ser muito extenso nas coisas, eu tenho um livro em que eu escrevo detidamente, com detalhes, tudo isso que eu vou tentar explicar com resumo aqui, aproveitando a qualidade dos meus ilustres entrevistadores, a quem eu quero agradecer mais uma vez o privilégio. Eu sou espectador do Canal Rural e gosto muito de acompanhar tudo que acontece aqui. O meu pai mesmo era um pequeno produtor rural, eu nasci, cresci no interior, dou muito valor, a essa gente honesta e trabalhadora que faz o interior do Brasil. Então, veja, um projeto nacional, ele precisa ter uma perna na defesa, que é um assunto que ninguém conversa, porque o Brasil precisa reestruturar seu sistema de defesa para poder ter capacidade de dizer não. Nesse pedaço de chão aqui, nesse povo aqui, quem manda somos nós mesmos. Nós mandamos no nosso próprio nariz. Não é para brigar com ninguém, é apenas para
obrigar que o mundo não respeite a nossa soberania. Haverá ocasião de aprofundarmos mais isso. Mas a outra perna de um projeto nacional que está escrito é uma política industrial e de comércio exterior, é uma política diplomática que projete o Brasil em 2 campos. O primeiro são valores importantes que guiem a nossa presença no cenário conturbado, não é, que o Giovanni já destacou. Vai ser um momento muito difícil para a humanidade e nós precisamos ajudar o Brasil a se proteger disso e o debate brasileiro não está prevenindo isso. Então, veja, não intervenção em assuntos domésticos, autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, é a guia. Não é? Mas, de outro lado, o que eu quero introduzir no Brasil é uma política agressiva de relações exteriores, em que o Brasil vai buscar um regime de preferências comerciais industriais, vai buscar um regime de financiamento rebelde às interdições de FMI, Banco Mundial, e vai buscar um regime de transferências tecnológicas sensíveis, para a gente estabelecer uma velocidade maior na superação do atraso e da estagnação, da paralisia econômica que nós estamos vivenciando. E o Brasil, se tem um setor que tem a qualidade do empreendedor global, é o agronegócio. Por quê? Porque nós temos escala global, que é o que explica, por exemplo, a pujança da indústria chinesa, é o elemento de escala. Eles se apresentam para competir com tanta quantidade que basta ganhar 1 centavo de lucro num celular, eles vão ganhar bilhões de dólares de tanto celular que vendem. A nossa agropecuária tem essa escala global, não é? Mas o Brasil tem também, na agricultura, sofisticação tecnológica. Por médio, o nosso aparato produtivo urbano, industrial, perdeu excelência tecnológica, nós estamos levando uma surra, não tem nada acontecendo no Brasil de relevante em matéria de atraso tecnológico, mas a agricultura não. Eu estava dizendo, não é que nós estamos produzindo trigo na Serra do Apodi, no Ceará, em pleno semiárido do Nordeste. Por quê? Porque a Embrapa e a tecnologia, nós estamos desenvolvendo a capacidade, como lá atrás nós desenvolvemos a capacidade de produzir soja no Cerrado. Mas nessa questão não é importante só também... terminando, então assim, tecnologia, escala e financiamento. A indústria brasileira e o comércio brasileiro se financiam consistentemente há 30 anos com a pior taxa de juros do mundo. Graças à sensibilidade e à força com que o agronegócio se impôs, nós tratamos de tangenciar essa taxa de juros criminosa que inviabiliza a economia brasileira, muitas vezes subsidiando o crédito, mas isso retorna em dólares, sem o que o Brasil não pagaria a conta. O Brasil não sabe, em média, o Brasil urbano, que gosta do celular, que gosta do remédio moderno, meio de diagnóstico, mas não sabe que a conta de manufaturado tem um buraco de 130 bilhões de dólares por ano. E quem fecha essa conta é o povo que está suando, levando pancada, calo na mão, sabe, manipulando o trator para fazer a produção agropastoril brasileira ter exportação. Só para fazer um adendo, o senhor falou sobre essa questão da exportação, o Brasil ainda exporta muito matéria-prima, né? Qual que é a importância de se agregar valor aos produtos brasileiros e até fortalecer a indústria para que a gente também consiga ganhar nesse capital, hein, Ciro? Sem uma indústria moderna, muito poderosa, nós não daremos o passo da economia do conhecimento, que são serviços sofisticados assentados numa indústria. E o Brasil é o país que mais destruiu indústrias e está destruindo indústrias na história do capitalismo mundial. Não há precedente. Em 1980, o Brasil era 6 vezes a China em matéria de produção industrial. Hoje a China avança para ser 20 vezes o Brasil. Na mesma época. Por quê? Porque câmbio manipulado, juros extorsivos, sistema tributário caótico, né, infraestrutura decadente, não é possível competir. Então, o projeto nacional entende esse diagnóstico e propõe soluções práticas para tudo isso. E elege, por obviedade, 4 setores, para dar exemplo, todos serão estimulados. Mas 4 setores são óbvios. Por quê? Porque já estamos gastando dinheiro, temos alguma autonomia tecnológica e o mercado interno é plataforma de escala para ganhar o comércio exterior e para lutar a competição dentro do nosso mercado contra chineses, europeus, norte-americanos, crescentemente indianos, etc. Veja, complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido de um país como o nosso importar em dólar diesel, que a gente sabe fazer há 30 anos? É um mercado gigantesco. Por que dolarizar o preço e constranger os custos de produção? O frete brasileiro, que é o frete rodoviário, é 4 vezes mais caro do que o do mundo. Eu vou verticalizar tudo isso aqui. E as energias renováveis, de base biotecnológica, mas também de outras bases, hidrogênio verde, etc, etc. O segundo complexo industrial, a pandemia revelou, complexo industrial da saúde. Meu irmão, o Brasil está mandando para o estrangeiro 17 bilhões de dólares, que para arredondar aqui numa taxa de câmbio, nós estamos falando de quase 100 bilhões de reais por ano, comprando coisas da saúde, meio de diagnóstico médico, máscara,
sabe, vacina, fármacos, próteses, cama de hospital, cadeira de roda, bengala. Por que a gente não pega as universidades, faz aí a juventude empreendedora, financia aqui. Compra governamental, que é um status protegido na nossa posição na Organização Mundial do Comércio. Complexo Industrial da Defesa. Bilhões de dólares gastos comprando os artefatos, os apetrechos de defesa de fora. Tudo que puder ser comigo vai ser produzido aqui dentro, gerando emprego aqui em real. E, por fim, para deixar por último, de propósito, o Complexo Industrial do Agronegócio. Mais de 50% dos custos de produção da mais extraordinária cultura primária, agricultura e pecuária do mundo, são importados. Não há relevância no fertilizante, volto a dizer, explode uma guerra na Ucrânia, a gente descobre, o meu livro já tratava disso, que nós estamos importando 80% dos adubos. Resultado prático, o custo de produção do nosso agricultor, se não for grande, capitalizado, entrou para o ralo, perdeu renda. Percebe? E para trás, é isso aí, é os custos de produção. E para frente, não há uma única estrutura mais relevante de agregação de valor agroindustrial na vida brasileira. Sabe, o máximo de coisa que nós fazemos em soja é o esmagamento, já estão entregues a multinacionais. Giovanni. Candidato, toda essa proposta de reforma econômica, com efeitos colaterais aí, como o candidato falou, no ambiente econômico doméstico, mas também no posicionamento do Brasil nesse mercado internacional, do qual é uma oportunidade, mas também é muito dependente a nossa economia, por isso ela precisa ser trabalhada. Tudo isso vai exigir uma reforma administrativa e tributária profunda. Precisa preceder toda essa mudança. Isso é possível? Como enxugar os gastos com a máquina pública e, ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária tão nociva ao Brasil, à economia do Brasil? Se nós repetirmos as melhores práticas internacionais e a melhor literatura, eu vou chamar de novo o livro, para quem tiver curiosidade, ou entrar nas minhas redes. Tem cirotv.com.br ou cirogomes.com.br. Ali tem detalhes disso, mas deixa eu lhe dizer. Eu fui ministro da Fazenda, eu ajudei a administrar a economia brasileira, ajudei a fazer o Plano Real, eu fui governador do Estado, eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, Fortaleza, e eu não tenho um dia de desequilíbrio fiscal na minha história, nem um dia sequer. E eu sou o único que pode dizer isso na vida pública brasileira. Porque a austeridade é essencial para que você não dependa de banco. E para não depender de banco, você precisa ter suas contas organizadas. E aí, se eu não dependo de banco, eu tiro o Estado brasileiro de pressionar os bancos e tira a razão dos juros serem os mais altos do mundo. Então, organizar a conta pública brasileira é entender onde é que ela está sendo dispersa, fora das superficialidades. Então, vamos lá. Reforma administrativa. É flagrante para qualquer usuário do setor público brasileiro que a nossa administração pública é uma administração pública do século XIX. É uma administração pública analógica. Eu vou estabelecer uma revolução digital na governança do país, vou modernizar essa coisa de organizar especializações. O governo vai ser todo organizado em bases matriciais. Isso são mecanismos, ferramentas de administração para não cansar o nosso espectador. Mas o fato é que nós seremos avaliados pelos usuários com elementos práticos. Hoje, com a internet, você pode introduzir isso. Isso tudo já é verdade para a educação pública do Ceará. Então, cada escola do Ceará tem um projeto pedagógico, tem padrões de excelência que ela tem que cumprir, cada aluno é avaliado. E, ao cabo, se todos os méritos forem alcançados, essa escola recebe até o 16º salário, prêmios. Estamos introduzindo isso na saúde pública e eu quero fazer isso para toda a administração. Então, uma reforma administrativa que terá a finalidade de modernizar, diminuir a burocracia, simplificar os processos, empoderar o cidadão usuário. Porém, a grande questão aqui é o financiamento. Deixa eu dar um número para o povo brasileiro nos acompanhar juntos. O Orçamento Nacional Brasileiro, Giovanni, hoje, que é a lei que prevê todas as receitas de crédito ou de tributos e todas as despesas, anuncia o que é que vai gastar com saúde, com educação, etc., o número é o seguinte, 4 trilhões e 800 bilhões de reais. É um dos maiores orçamentos do mundo. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe quanto está sobrando para investimento no país? 25 bilhões de reais. E esses 25 bilhões estão entregues a um grande pacto plutocrata e fisiológico de uma tal emenda do relator, em que o menor defeito é jogar esse dinheiro para cima em 1000 pequenas providências que não têm efeito sistêmico, nem estratégico, nem de qualificar a infraestrutura, nem de melhorar a vida de ninguém. Apenas fazem o prestígio local e conjuntural do deputado que levou esse dinheiro. Mas o defeito maior é que, não tendo transparência, estão roubando a metade disso.
Vamos ter clareza, essa é do que se trata. E tanto faz Bolsonaro como Lula, é rigorosamente o mesmo modelo do tal presidencialismo de coalizão. Então a ideia minha aqui é, se a gente tem essa despesa, qual é o tamanho dessa despesa? 500 bilhões de reais foi o que o governo brasileiro pagou para os bancos nos últimos 12 meses. 300 bilhões é tudo que o governo gastou em saúde, educação e segurança. Então é evidente que a gente tem que achar essas grandes despesas aqui, e às vezes é o seguinte, pega uma despesa picareta de uma coisa pequenininha, tem ministério demais e tal, aí pega a despesa de 1 milhão e extrapola como só porque aquilo é um absurdo, como se aquilo fosse resposta para a crise fiscal brasileira. Eu tenho uma proposta. A proposta vira o déficit estratégico do Brasil dos últimos 20 anos para um superávit primário importante de 300 bilhões de reais por ano. Parte desses 300 bilhões eu vou abater impostos entre os mais pobres e parte eu vou investir pesadamente em infraestrutura e em educação. Perfeito. Se me permite ainda, nesse ambiente internacional, o Brasil postula, discute entrar na OCDE. Qual que é a sua opinião da entrada do Brasil na OCDE e por que deveríamos entrar ou não entrar na OCDE? Isso são essas ilusões. Por que nós entramos nessa história? O Trump, que liderou os Estados Unidos, e os Estados Unidos eles têm um olhar sobre o mundo. Eles querem reservar para si, na divisão internacional do trabalho, o trabalho sofisticado, o alto valor agregado, a tecnologia, e querem que o mundo produza baixo valor agregado, proteínas brutas, minério de ferro natura, etc, etc, etc. E aí fazem a retórica que interessa para eles. Pelas tantas, ofereceu ao Bolsonaro esse status de um lugar na OCDE, que é mentiroso, não há essa oferta, é mentira. E o Bolsonaro topou, mas o Trump disse para ele, olha, para isso você tem que abandonar o status de nação em desenvolvimento na OMC. Ora, a OCDE é um clube onde não há preferência comercial, não há financiamento específico, não há transferência tecnológica, que são os interesses do Brasil. A OMC não. A OMC é o grande acordo comercial do mundo e o Brasil atuou muito pesadamente, rodada uruguaia do GATT, uma série de coisas que o Bolsonaro não tem a menor ideia do que representa, nem o Lula, digamos, sabendo a verdade, né? Mas o caso é o seguinte, é que com o nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, eu posso fazer uma política industrial de comércio exterior. Sabe, sem respeitar, por exemplo, patentes em casos graves de saúde ou de epidemia. Eu posso fazer compras governamentais para germinar desenvolvimento regional. E se eu perco esse status que a China tem e nunca abriu mão, a China virou uma grande potência industrial do planeta e não abre mão desse status. E nós que estamos destruindo a nossa indústria vamos abrir mão? Portanto, é um grosseiro equívoco. Comigo o Brasil permanecerá como nação em desenvolvimento na OMC. E se quiserem nos convidar para ir para a OCDE, nós vamos examinar se nos interessa. Excelente. Candidato, o senhor coloca muito bem o teu plano de governo, a tua posição, com muita clareza. Essa questão do Brasil perder a sua eficiência há muito tempo. Hoje o Brasil não tem competitividade em nenhum mercado. Nós passamos a ser mero exportador de commodities. Eu fico pensando em estratégias imediatas para que a gente possa atender o nosso país. O Brasil hoje tem uma dependência, como o senhor colocou, de potássio, de fósforo muito grande do mercado internacional. 90% hoje do que nós precisamos, nós temos que importar. Qual é, dentro desse plano que o senhor coloca, a estratégia para que a gente possa criar imediatamente uma independência da nossa mediocridade em relação ao mercado internacional? Eu digo isso porque hoje a gente importa tudo. Não temos competitividade. Como criar aqui dentro as condições para que o Brasil possa competir com educação, com investimento? O senhor até colocou o orçamento, 93% do orçamento está sequestrado. Como fazer isso? É isso que me coloca, às vezes, a fórmula, né? Eu sou professor originalmente, eu nunca quis fazer da política meio de vida, todos esses mandatos que me apresentaram aí, o último foi em 2006. Eu nunca mais quis ser candidato a nada, porque não me interessa carreira política, me interessa, escrevo livros, sou advogado, sou professor, faço palestras no Brasil e no estrangeiro, pelas quais me remunerava, porque agora acho que não é ético fazer palestra remunerada, enfim. Mas com a gente, como professor, a gente tem uma percepção clara de que o aluno inteligente é que quando ele faz a pergunta já traz a semente da resposta, que é a sua pergunta agora. Então veja, nós temos que ter coragem de banir ideologia, a paixão, o ódio, sabe? E raciocinar, pensar com inteligência.
No caso do Brasil, pula a resposta. Nós precisamos entrar num novo ciclo de substituição de importações. No passado, isso foi feito com uma certa ineficiência. O mercado fechado, com o consumidor que não tinha alternativa, que começou a ser obrigado a pagar ineficiência. Hoje não existe mais isso. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o que eles chamam no jargão de economês, o benchmark. Então, quem é o benchmark de fertilizante? Então, é uma empresa chinesa, é uma empresa russa. Eu decomponho os custos dele e a faixa de lucro dele e tiro dali o seguinte: o que é que eles têm que eu não tenho? Eu tiro logo um custo, o transporte. Se o camarada sai lá da Rússia ou da Ucrânia e frete para cá, eu já tenho um nível de ineficiência para eu produzir ali em Lucas do Rio Verde, que eu conheço muito bem, e mando um abraço para esse grande interior do Mato Grosso, né? Conheço tudo ali, Sinop, eu amo esse país, com profundidade. Eu coordenei o projeto da UBR-163, visitei todo o trecho da UBR-163, de Cuiabá até Miritituba, passando por Santarém, enfim, e eu sei a força que tem. Então, veja, se eu faço uma fábrica de fertilizante, não é, ali, e eu tenho os insumos, eu mato o frete. Então, já diminui uma coisa. A outra coisa é o juro. Se o chinês se financiar zero, eu não posso cobrar 40% de juro, especialmente quando eu estiver fazendo a estratégia de reverter o quadro de dependência, que é a sua pergunta. Depois, não. Vamos lá, eu consigo reverter, isso significa TJLP, que eu criei, extinguiram. Isso significa prazos e custos diferentes, por prazos de maturação. Isso significa, sabe, uma economia mista. E eu não preciso ser eu próprio estatista, o dono da fábrica, mas eu posso pegar os empreendedores da região que vão ganhar com essa redução de custo, com a segurança de desdolarizar esse preço que explode com a taxa de câmbio, infernizando os modelos de negócio, e eu posso fazer isso através de debêntures conversíveis em ação. Nosso povo não sabe o que é isso. Os políticos brasileiros não sabem o que é isso, mas hoje em dia você tem tantas ferramentas de engenharia financeira que eu conheço, que o céu é o limite. O que eu estou planejando é isso. Então, a tática, o que o Brasil compra com grande volume do estrangeiro e tiver capacidade de fazer aqui dentro, vamos procurar fazer. Pegando o estresse do melhor, do mais competitivo, tirando o que é, vamos dizer, a simetria que o empreendedor brasileiro não tem culpa. Juro, manipulação de taxa de câmbio, escala, e fazer nascer. Depois que fizer nascer, vai desmamando. Vai tirando o subsídio, porque vai ganhando escala. E a política exterior vai perfurar mercados. Não mais só mercados de commodities, mas mercados industriais. Candidato, aproveitando... Isso é o que o mundo inteiro faz. Eu não estou inventando a roda. Aproveitando essa discussão da alta dependência do Brasil de insumos, tá? Na indústria, mas também na produção primária, eu quero voltar rapidamente na questão dos fertilizantes. Podemos desenvolver uma política para a exploração de fósforo, potássio? Nós temos grandes jazidas aqui no Brasil. Essa é uma pergunta, mas junto com ela eu quero trazer, enquanto isso não acontece, como que o candidato pretende tratar com a Rússia? A Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Insumo fundamental e crucial, condição ao desenvolvimento do agronegócio aqui no país. É geopolítica, é diplomacia? Sim, comigo o Brasil atuará no cenário internacional em busca de uma ordem assentada na paz, no direito, na justiça, no respeito à autodeterminação dos povos. Mas, sob o ponto de vista econômico, eu sou um radical pragmático. Aonde é que está o interesse do Brasil? É ali que eu vou defendê-lo. Tenhamos clareza, por exemplo, eu não aceito, e é um grande erro que a Europa está fazendo, sabe, aceitar essa guerra por procuração da Rússia com a Ucrânia, porque é como se estivesse dando um tiro no pé. Você não tem ideia, a recessão que está se produzindo no cenário europeu vai refletir nos Estados Unidos, vai refletir na China, vai refletir gravemente no Brasil. 2023 está aí, o cenário é grave. Por quê? Porque resolveram de forma completamente anacrônica empurrar a OTAN para a iminência de São Petersburgo, que é a cidade do Putin. Sabe, você imagina se a China resolvesse ocupar Costa Rica, resolvesse ocupar Santo Domingo, fazer uma base no México com artefatos bélicos de alcance de 3 minutos, alcançando uma cidade como Miami? Os americanos não aceitariam isso. Então, é preciso que se condene a Rússia pela solução violenta dessa contradição, mas é preciso que a população mundial, não é, exija um comportamento. O que estão fazendo políticos americanos em Taiwan? Provocação barata. Provocação barata. Qualquer pessoa que conhece o mundo sabe que Taiwan é um pedaço histórico, milenar da China.
E eles estão tendo ali a paciência de respeitar essas coisas. E os americanos assinaram um tratado, respeitando uma só China. E agora dando a presidente da Câmara, da linha de sucessão, vai visitar, sabe? Isso não ajuda. Então, esse é um linha. Mas qual é o interesse do Brasil? É ali que eu vou estar defendendo a posição do nosso país, em qualquer que seja o assunto. O senhor falou em questão da competitividade do produto brasileiro em termos de exportação, né? E citou a logística. Por exemplo, a Ferrogrão está parado lá no Supremo Tribunal Federal porque passa um pedacinho ali na terra indígena, né? Algumas reservas de potássio, o Brasil tem muito potássio, também estão em terras indígenas. E aí, na cabeça do investidor, fica difícil, né? Investir um dinheiro muito alto em produção de potássio, quando amanhã a questão da justiça pode determinar, simplesmente, vamos fechar a fábrica e tudo mais. Eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão, né? Das terras indígenas, que hoje ocupam 14% do território brasileiro, né? E que pode passar para 28%, se o marco temporal for indeferido no Supremo Tribunal Federal, vai ficar para o ano que vem, provavelmente. Essa questão do índio e o crescimento necessário da agricultura de forma sustentável. O senhor falou que é preciso deixar a ideologia de lado, mas é impossível hoje, num Brasil que a gente vive. Queria saber a sua opinião. Eu estou defendendo o exagero ideológico que destrói a inteligência. Ideologia, cada um deve ter a sua. Eu, por exemplo, considero que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso humano, mas considero responsabilidade do Estado promover e superar a desigualdade, a pobreza e a miséria. Então, essa é a minha ideologia. Então, eu não estou condenando ideologia. Estou condenando você reduzir a questões ideológicas, e esse é um exemplo prático do Brasil. Deixa eu explicar aqui a quem está na produção rural brasileira. O novo nome de protecionismo, ou seja, de restrição às importações de comida do Brasil, proteínas vegetais, é meio ambiente. Por quê? Porque essa é uma tese, a questão ambiental, que já ganhou o imaginário da humanidade inteira, fortíssima entre os jovens. Então, quem for confrontar de forma descuidada essa questão, já perdeu a batalha. E o Brasil está perdendo feio essa batalha. O novo nome de protecionismo, ninguém vai mais dizer, não, eu não deixo o produto brasileiro entrar porque eu quero proteger a ineficiência da agricultura francesa. Ninguém vai ouvir esse discurso. As pessoas vão dizer, não podemos comprar comida do Brasil porque ela é produzida matando o índio, destruindo biomas sensíveis, depredando a Amazônia, que é lecionada em lugares do mundo como se fosse um patrimônio da humanidade. O ideólogo maior do Lula, chama Frei Leonardo Boff, defendeu clara e explicitamente a internacionalização da Amazônia, o que é um disparate imenso que ele comete. Por quê? Porque ele vive circulando nos meios europeus e isso é agradável de dizer. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é achar o ponto ótimo de equilíbrio entre a necessidade de gerar emprego, renda para o nosso povo e preservar o meio ambiente. Quantos países do mundo, como o Brasil, têm essa capacidade? Nenhum. Por quê? Porque nós temos um território tão largo e generoso que se nós introduzirmos uma ferramenta de planejamento e de assenhoreamento do território, nós vamos achar o ponto de equilíbrio. Zoneamento econômico e ecológico, está previsto aqui. Eu já experimentei, quando fui ministro da Integração, com pouco dinheiro, fiz um pouquinho no Pará. O Pará já foi desflorestado de forma extensa. E ali o ambientalismo tradicional é contra reflorestamento com essências. E tem uma essência chamada teca, né, que dá mais dinheiro por metro cúbico do que o mogno. Ora, pelo amor de Deus, a Finlândia, que é vizinho do Polo Norte, tem 8% do mercado de celulose do mundo. O Brasil tem 1%. Você planta um pinus, um eucalipto na Finlândia, demora 40 anos para poder cortar. No Brasil é 4, 5. Pela nossa insolação, pela nossa estufa, não é, ambiental, que é o Brasil. Então, zonear, aqui pode, aqui não pode. E, a partir daí, entrar num processo de requalificação dos tratos produtivos tradicionais do povo brasileiro. Por quê? Porque quem conhece o Brasil como eu sabe que 30 aninhos atrás nós chamamos gaúchos, paranaenses, nordestinos, vamos à Amazônia, vamos ocupar a Amazônia. Todo mundo foi para lá, a turma não sabe, aqui na praia, ninguém sabe. Foi para lá, tomou 4 malária, sabe? Vive ali, pão que o diabo amassou, confusão de todo tipo. E não tem o título da terra até hoje. Não, mas o título da terra, a condição de dar o título da terra 30 aninhos atrás, era eu pegar um certificado do padre ou do prefeito que desmatou. Então o INCRA só dava o papel para quem desmatou. E, de repente, em 15 anos, a mesma geração ou o filho
transformou aquilo que era um documento oficial num crime hediondo, inafiançável. Eles não entendem isso. Como é que eu não corto um mogno morto que me dá $600 por metro cúbico, com contrabandistas todos pagando? E isso é um crime inafiançável. E se eu matar uma pessoa num bar, isso é afiançável. Sabe, nós estamos descendo no território. Zone A, aqui pode, aqui não pode. A base é o Código Florestal Brasileiro, extraordinário documento de conciliação que o Aldo Rebelo, meu candidato ao Senado em São Paulo, conseguiu viabilizar um acordo com ambientalistas, com coisa, porque isto é um princípio. E a partir daí, aqui pode, aqui não pode, você vai para o território. Aonde houver uma dessintonia, qualifica, retreina, capacita, oferece ao povo alternativas de produção. E hoje, ali no Emílio Gueldi, no INPA, estou falando da Amazônia, mas assim, na Universidade Federal do Mato Grosso, você tem um estoque de alternativas, de biomassa, de uma nova química, de uma nova farmácia, sabe, de cosmética, em que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada para fazer aquilo que são os tratos tradicionais. Isso está na mão do Brasil fazer, mas é preciso ter Estado. Sabe quantos delegacias de Polícia Federal tem o Estado do Amazonas, onde mataram esse jornalista inglês e coisa? 2 delegacias. Ora, o Amazonas é do tamanho de Portugal, Espanha, França e um pedaço da Itália juntos. Hoje, quem dá as cartas ali no Alto Solimões, Cabeça do Cachorro, é a holding do crime. Candidato, só para orientar, temos muitos assuntos ainda pela frente, então tentar ser um pouquinho mais objetivo para a gente abordar todos os temas que interessam ao nosso produtor. Vai lá, Daudi. Candidato, o Canal Rural hoje tem uma audiência fantástica junto aos produtores, principalmente os pequenos produtores. Nós temos no Brasil em torno de 5 milhões de propriedades rurais. Nós recebemos diariamente questionamentos a respeito de crédito, porque a agricultura ela tem um ciclo muito longo, né? E as políticas, os instrumentos de políticas agrícolas que garantem a renda para o produtor hoje não existem. Não existem em função do que o senhor colocou. Grande parte do orçamento é destinado para outras coisas. Então, sendo assim, bem prático, porque o produtor ele gosta de ouvir do candidato o que vai fazer em relação ao sufoco. Porque Estados Unidos hoje coloca na mão do produtor 120 bilhões de dólares. A Europa, em torno de 100 bilhões. A China coloca 300 bilhões. Nós aqui temos 10 bilhões apenas, que é destinado para os bancos fazer a intermediação de taxa de juros. O que o senhor faria para esse pequeno produtor? Bem pragmaticamente, o que ele vai ter garantia da sua produção? Projeto nacional supõe ideologicamente que o Estado deve assumir uma coordenação estratégica com seus empreendedores, de pequeno, médio e grande porte, para, associado a eles, produzir o melhor resultado possível, de renda para os setores e de renda pública para financiar a saúde e a educação. Isto é ideológico, é modelar. E o único candidato que considera que isso é essencial ao modelo de desenvolvimento sou eu. Qual é a ideia? Política agrícola. O que é política agrícola? Crédito, assistência técnica, capacitação gerencial, acesso a mercados, perfuração de mercados externos, verticalização da produção, desdolarização dos custos de produção, verticalização e adensamento da cadeia de produção, adensando na agroindústria o caminho. Política de abastecimento e preços. O Brasil já teve uma política modelar de abastecimento e preço. Preço mínimo ou seguro, você pode alternar para o médio ou para o grande, preço mínimo e seguro. Os americanos fazem isso exemplarmente. Para quê? Para que na hora da produção o pequeno não caia na mão do atravessador, descapitalizado como é, e você garante o preço mínimo ou seguro para o infausto da seca, da ocorrência de incidentes, da frustração de safra, regula o abastecimento através de estocagem, verticalização, conservação de determinados alimentos perecíveis. E hoje em dia você tem ferramentas novas que nem precisa ser mais os velhos armazéns da Cibrazen. Você pode perfeitamente trabalhar com o mercado futuro. Você já sabe perfeitamente qual é a cotação provável, com grande margem de acerto na Bolsa de Chicago, quanto é que vai estar milho, quanto é que vai estar soja, frango, etc, etc. Você faz um estoque regulador com papel, com derivativos financeiros, e desova esses estoques na entre-safra ou na crise de comércio exterior, como é o caso da inflação brasileira de alimentos hoje. Qual é a diferença do enfrentamento da inflação? Aqui se mete taxa de juros na inflação que não tem nada a ver com custo. É de oferta. É claramente, se a China entra bombando, eu meto taxa de juros, qual é o efeito que eu vou fazer sobre o preço do frango, da soja? Nenhum.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma política de abastecimento e preço, porque, diferente do mundo, o Brasil tem alimentos. E isso me permite regular a entre-safra e a safra de maneira a proteger o produtor e a proteger o consumidor com equilíbrio. Candidato, eu quero entrar num tema bastante sensível para o agronegócio, que passa pela regularização fundiária e a segurança jurídica no campo. E o direito irrestrito aí à propriedade, que muitas vezes são ameaçados por movimentos sociais como o MST, a Via Campesina. Que garantias o seu plano de governo traz nesse contexto para o produtor rural? A garantia é a minha biografia, porque eu não desci de Marte e não estou aqui fazendo de conta que não sei como é o tamanho do problema. Eu fui governador. Qualquer produtor pode saber como é que eu fiz diante desse problema. Lá existia um MST muito agressivo. Eu chamei no primeiro dia do meu governo, chamei o MST, eu disse, nesse estado se respeita a lei. E eu não sou o dono da lei, eu sou o responsável pela lei e pela ordem, porque eu jurei defender e proteger a Constituição, que garante o direito à propriedade com a sua função social naturalmente. Portanto, se vocês têm força para invadir, pararão de invadir, porque na hora que vocês invadem, deflagram um conjunto de coisas que sai do meu controle. Uma ação de despejo, uma ordem judicial, uma liminar, determina a polícia, vai lá com uma mulher grávida, toda a vida a mesma confusão. O que eu fiz? Então vocês lutem pela terra, mas tragam aqui. Quantas famílias vocês querem? Por quê, irmão? Tenha paciência. Brigar por terra em pleno século XXI, no país que tem mais terra agricultável do planeta Terra, é uma símbolo do fracasso e da manipulação ideológica, sabe? Com que o PT, por exemplo, desorganizou a vida brasileira. O MST é uma ferramenta da politicagem do PT. Vamos ter clareza disso. Cadê o MST? Cadê o exército do MST? Cadê o exército do Stedley? Compreende? Agora, é justo ou não é justo que eu faça que haja um pedaço de terra para quem nela deseja trabalhar? Isso é justo, é oportuno, é necessário. E aí é evidente, eu tenho que fazer um juízo de valor, que eu não vou pegar uma família gaúcha, não é, pequena, que sabe produzir uva ou sei lá o quê, e vou pegar e locá-la lá no fundão da Amazônia. Então é preciso achar o ponto de equilíbrio de indenizar severamente, com todos os direitos e garantias, e estabelecer que o Brasil, comigo, restaurará a autoridade da lei. Tem um tema correlato que eu gostaria de saber a sua opinião, e acredito que a audiência também, a questão do armamento. O senhor é a favor ou é contra? E qual que é o propósito? É defender a vida ou a propriedade ou ambos? É um grosseiro equívoco achar que arma defende vida. Eu lembrei que o Bolsonaro, um militar, portava uma arma e porque o assaltante, o bandido, tem o fator surpresa, o cara bateu um revólver na cabeça dele e tomou a arma. E provavelmente essa arma que foi tomada do Bolsonaro patrocinou mais 100, 200, 1000 assaltos ou talvez tenha matado alguém. Portanto, arma é um equívoco você imaginar que a generalização do porte de arma no meio do urbano é alguma coisa que vai ajudar a vida. Só dá tragédia em qualquer lugar do mundo. Esse é um grande debate nos Estados Unidos. Porém, lá numa cidade ou numa casa isolada no campo, onde não tem o 190, onde não vai ligar para a polícia, é evidente que nós temos que autorizar que o cidadão tenha uma arma dissuasória para proteger a si, sua família e sua propriedade, se for inclusive o caso, certo? Se não tem polícia na iminência, mas portar arma na cidade só serve para criar problema. Então, candidato, com o agronegócio na vitrine aí da economia nacional, a gente tem percebido uma escalada da violência no campo. Mortes, assaltos, a mão armada, roubo. Qual que seria a sua estratégia para combater esse tipo de crime, essa escalada de violência no campo, já considerando a importância econômica e social do agronegócio no desenvolvimento do país? Todo mundo no Brasil está se queixando do seu ponto de vista. Deixa eu lhe dizer, o Brasil hoje é um país que não tem mais autoridade. Você fala, o campo está violento e tal, o violento mesmo está à periferia das cidades. Não é que eu queira contradizer, não, eu quero propor aqui o que eu estou oferecendo. Mas hoje a periferia do Brasil é dominada por facções criminosas e já por milícias, que estão escalando política, estão entrando na política. Isso no campo é a mesma coisa. Por quê? Porque faleceu a autoridade. Não é a questão da lei, é aquilo que é a lei pegar. Então deixa eu te falar aqui. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? Quantos policiais, um país de 212 milhões de habitantes, quantos homens tem na Polícia Federal operacionais hoje? 11.600 pessoas. Metade quase agarrada em carimbar papel, fora do esforço de investigação.
Sabe, o Brasil virou uma grande rota do narcotráfico. O Brasil virou um grande ambiente de contrabando de arma. E esses grandes crimes tem que ser o governo federal que tem que enfrentar. Para quê? Para que a polícia local possa se ocupar daquilo que ela tem efetividade. Você acha mesmo que um policial local, que é um trabalhador, cuja família mora na periferia, que tem que desenvolver ali um modo de convivência com a facção criminosa, você acha que ele vai enfrentar mesmo a facção criminosa? Ele não pode fazer isso, na família dele vai morrer. Portanto, eu tenho que combater isso de fora para dentro. E é essa a minha proposta, aumentar o efetivo, introduzir a tecnologia, a sofisticação, o sensoriamento remoto, caçar o caminho do dinheiro, sabe, expropriar o dinheiro das organizações criminosas, introduzir algoritmos de enriquecimento sem causa, que pesquisem essas coisas, criminalizar o sistema financeiro que fizer lavagem de dinheiro. É como o mundo faz. Porque no Brasil a violência campeia assim pela impunidade, pela falta absoluta de autoridade. Secretário, só, Giovanni, uma colocação dentro do seu posicionamento em relação à agropecuária. O mundo, em 2050, vai atingir a quantidade de 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. O Brasil, a produção por alimento vai ter que dobrar. O Brasil é o que tem condições de atender 50% dessa demanda. Questões, o Petrin colocou, mas eu vou reforçar, questões de reserva, a questão de reserva indígena. A gente sabe hoje que os laudos antropológicos mostram que o índio é silvícola e ele precisa de muito espaço. Nós já temos 14% do nosso território. E o que a gente percebe, o senhor fala de droga, de tráfico, muitas reservas indígenas são utilizadas pelos traficantes para fazer este mecanismo. O senhor acha correto hoje o índio ter mais terras ou o índio precisa ter cidadania? O que o índio precisa? Eu acho que não há contradição entre o índio ter mais terra e o índio ter cidadania, porque parte importante da luta do índio por se reconhecer como índio é uma luta por terra. Eu conheço isso no meu estado também, essa é a minha vantagem. Então você tem índios que perderam o nexo antropológico há muito tempo e que recuperam tratos culturais e identitários daquela comunidade para estabelecer uma espécie de fast track, uma espécie de atalho para acessar a terra. Por isso que nós precisamos fazer essas coisas juntas, porque o índio pode perfeitamente, se aculturado, porque a violência da aculturação, a gente tem que botar um obstáculo, mas se aculturado, como eu conheço aí muita gente, muitas tribos, muitos, os chavantes de Mato Grosso, os ticunas no Amazonas, eu já vivi com eles, sabe, eu tenho intimidade com essas coisas. Eles têm um sistema imunológico diferente nosso. Os Yanomami, sabe, tem um sistema imunológico muito frágil. Nós precisamos proteger isso de novo, porque isso é justo, porque isso é humano. Mas segundo, sabe por quê? Porque qualquer produção de qualquer lugar do mundo que for denunciada como extraída em hostilidade a populações tradicionais vai ser boicotada. E nós não precisamos disso no Brasil. 14% do nosso território de reservas indígenas, tem algum exagero, mas peraí, quem disse que reserva indígena está banida da produção? Espera um pouco. Eu vi o artesanato ticuna, eles fazem um artesanato de Tucumã com ouro. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Trata-se de envolver as comunidades indígenas no trato produtivo, no artesanato, na pesca, na caça, percebe? E introduzi-los na vida digna. E foi tudo destruído no Brasil. Tudo destruído. A FUNAI foi corrompida, a FUNASA foi corrompida, a estrutura do IBAMA, do ICMBio, tudo está desmontado e desmantelado. Como se a resposta para essa contradição, e eu conheço essa contradição, quantas vezes aí o índio ele tem uma cultura antropológica de não acumulação. O ocidental judaico-cristão não compreende isso, aí chama isso de preguiça. O índio é desaculturado do ambiente dele, ele começa a beber. E aí ele vira uma espécie de marginal e é debochado e se cria um caso. Essa degradação humana tem que ser interrompida. E se alguém no mundo pode fazer isso, somos nós, os brasileiros. O senhor citou o Código Florestal, então o senhor sabe que na Amazônia, por exemplo, um produtor legalizado, ele pode utilizar 20% da pecuária, mas é obrigado a preservar 80%. O senhor é a favor ou contra remunerar o produtor pela preservação desses 80%? E se isso seria uma alternativa, um instrumento importante para também preservação geral da Amazônia? Em princípio, sim. Eu acho, inclusive, digo isso nos aforamentos internacionais, que a humanidade nos deve uma indenização
pelo esforço que nós devemos desenvolver de achar o ponto de equilíbrio entre preservação e utilização ótima dos nossos recursos naturais. Eu não sou essa esquerdinha burra do Brasil, não, eu sou outra coisa. O Brasil tem como fazer um zoneamento econômico e ecológico com grande densidade técnica, tem como diversificar os perfis produtivos. Te dando exemplo prático, a teca, o metro cúbico é mais do que o mogno. É uma essência que veio da Malásia, o deputado Giovanni Queiroz implantou, eu fui lá para conhecer, dá $3 mil se for homogêneo, um metro cúbico, percebe? $2 mil, $2.500, e fica uma certa burrice impedindo o Brasil de fazer reflorestamento. Os créditos brasileiros não têm personalidade para financiar. A ideia de que reflorestamento tem que ser latifúndio é um equívoco. Você pode fazer uma grande base de uma corporação que tenha canal de comercialização, que faça assistência técnica, que dissemine a muda e que faça um contrato prévio e disseminar no pequeno essas essências com renda absolutamente viável. Isso o governo brasileiro tem que fazer via crédito, capacitação gerencial, treinamento, acesso a mercados, botar o assunto na grande agenda do mundo e exigir indenização, do mundo. Crédito de carbono, tem uma série de coisas para fazer. Outro dia eu vi uma coisa que é meio romântica, mas o conceito é correto. Uma ONG dessas que eu não consigo lembrar, oferecendo uma árvore de verdade. Hoje, com a satélite e sensoriamento remoto, ele oferece uma árvore de verdade para alguém adotar. Então, um garoto norueguês que quer ajudar a Amazônia, ele adota aquela árvore e manda R$1, R$10, sei lá quanto, para preservar aquela árvore. Ele pode ver pelo satélite aquela árvore. É uma brincadeira, mas isso pode ganhar escala. Sim. Se tiver um governo preocupado em organizar isso. E cá embaixo, a gente tem que se reunir para não ser bobo. Na hora que a gente começar a achar, como infelizmente está acontecendo hoje no mundo, que a gente pode mandar ver só porque é irracional certas restrições do coisa, nós vamos tomar uma trauletada para matar a gente, neoprotecionismo. Ok. Candidato, eu quero falar um pouco de comunicação no agro, tá? Comunicação e educação, vamos chamar assim, tá? Protecionismo, questões ambientais, questões de sustentabilidade, a questão das terras indígenas, o mercado internacional onde o Brasil está inserido, tudo isso cria uma visão, está criando uma visão distorcida em alguns momentos do agronegócio brasileiro e uma distorção que chega, inclusive, ao material didático escolar do ensino fundamental. Está instituído isso nas cartilhas escolares, tá? Como reverter isso? Como trabalhar essa questão, considerando, de novo, vou bater sempre nessa tecla, a importância econômica e social do agronegócio como vocação natural do país? O senhor concordaria, por exemplo, de inserir o agronegócio no currículo das escolas? Também existe no Brasil essa ilusão de que nós vamos fazer um currículo tão gigante que todos os assuntos da nossa contradição cultural e civilizatória vão ser resolvidos alongando o nível de tarefa. Nós temos que introduzir os valores, produzir honestamente, produzir de maneira, ao produzir riqueza para hoje, não comprometer os recursos das novas gerações. Isso é o que a gente tem que lecionar. Banir o preconceito, as simplificações grosseiras, ensinar o garoto a ouvir o outro lado de todas as questões, é o que nós inadiavelmente precisamos introduzir na nossa pedagogia. Quantas práticas extraordinárias eu que tenho intimidade profunda com o Brasil, eu não tenho para ver. Olha, eu não tenho, vocês até devem ter, porque são íntimos do assunto. O que o agronegócio brasileiro tem feito de exemplo, no tratamento de trabalhadores, no tratamento da natureza, no tratamento de comunidades indígenas e quilombolas, é extraordinário. Esses exemplos é que têm que ser feitos para quê? Para o terceiro urbano, que 89% do povo está morando nas cidades. E aqui todo dia está a propaganda de que o agronegócio está destruindo a natureza, está matando com os índios, porque pega um mau exemplo, que nem é política. Pega um político pilantra, que não falta. Generaliza para todo mundo e fica o povo com a sensação de que todo político é bandido, todo político é ladrão, e isso só ajuda o bandido. Então, quem tem que fazer esse esforço pedagógico é o agronegócio, pelo exemplo, constrangendo terceiros, mas constrangendo os companheiros, e explicando, meu irmão, só dá para sobreviver neste mundo interrelacionado quem for capaz de responder concretamente que produz sem depredar a natureza. Candidato, o senhor entrou num ponto muito importante. Recentemente, um relatório fala que o Brasil tem 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Não vou entrar aqueles que têm uma necessidade. Desses 33% que estão passando fome,
60% são pequenos produtores. O que fazer para ajudar esses pequenos produtores? Na minha questão são duas coisas. A urgência da fome pede um programa de renda mínima, que eu dei o nome de Eduardo Suplicy, que vai banir, a partir da linha de pobreza, 100% da miséria e da fome no Brasil. E as pessoas, como assim? Exatamente o que eu estou dizendo. Quem no Brasil ganha abaixo de R$ 417 por cabeça no domicílio, terá direito a um programa de complementação de renda que vai garantir R$ 1.000 em média para todo mundo. Fonte: aposentadoria rural, BPC, programas de transferência de renda, Bolsa Família, etc., etc., mais um imposto sobre grandes fortunas apenas de 0,5% sobre os patrimônios na pessoa física superiores a R$ 20 milhões. 58 mil pessoas apenas no Brasil têm patrimônio na pessoa física superior a 20 milhões de reais. Isso dá 297 bilhões, é o recurso que eu preciso fazer para garantir a todo mundo, 24 milhões e 600 mil famílias, que ninguém ficará abaixo da linha de pobreza, ou seja, ninguém, por cabeça, dentro de um domicílio, ganhará menos para sobreviver do que R$ 417 por mês. Porém, diferente do PT e agora do Bolsonaro, eu comovidamente sei que o que bota uma nação para frente não são transferências de renda, é o trabalho decentemente remunerado, é a produção austera. Portanto, é aí que eu vou incidir. Eu já lhe fiz um resumo aqui. O pequeno está padecendo por quê? Porque ele está perdendo renda. Por quê? Porque os custos de produção dele, o adubo, subiu 200%. E no mercado doméstico, ele não tem como repassar isso, porque o mercado doméstico não é sensível ao câmbio lá de fora, que é o pequeno. O pequeno não tem escala, o pequeno não tem adensamento tecnológico, o pequeno não tem mecanização, sabe, uma série de atributos, e não tem sequer o financiamento próprio. Aqui, cada um disso é uma resposta, uma política agrícola que tem um olho no grande, equipotência, juro, financiamento, capacitação tecnológica, acesso a mercado, escala, verticalização da produção nacional para desdolarizar os custos de produção e incorporar renda, deixar que a renda do exportador possa ficar fora do país legalmente, sem ele precisar evadir fiscalmente, porque isso ajuda o país a não apreciar a moeda de forma artificial. Está tudo pensado no projeto. Percebe? Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu estou pedindo uma chance para mudar, porque o que está aí está destruindo o Brasil. Agora, do outro lado, o pequeno é diferente. O pequeno tem que ter uma política agrícola de preço mínimo. Lá é seguro, aqui é preço mínimo. Eu tenho que garantir o preço mínimo. Eu tenho que criar um marketing do orgânico. Eu tenho que criar um marketing para perfurar das prateleiras dos supermercados, sabe? Que as pessoas optem por comprar até um pouquinho mais caro um tomate mais malajambrado do que um tomate feito, não é, em escala de agrotóxico. A propósito, defensivo agrícola, todos são importados. Por que o Brasil não pode desenvolver uma poderosa indústria de defensivo agrícola aqui? Tive no AgriShow 100% dos implementos agrícolas brasileiros importados, tudo em dólar. Por que isso? Bom, estamos chegando ao finalzinho, temos pouquinhos minutos, mas tem mais um tempinho para a pergunta. Giovanni. Candidato, historicamente a Embrapa tem sido o cartão de visitas do agronegócio no Brasil e no mundo. No entanto, a empresa de pesquisa agropecuária brasileira tem sofrido muito com a falta de recursos. Boa parte do orçamento é para cobrir despesas correntes. Como reverter esse quadro e devolver o protagonismo à Embrapa? Biotecnologia, engenharia genética, controle biológico de pragas são o futuro. E é preciso compatibilizar a Embrapa com orçamento pessoal e capacidade de investir para que o Brasil volte a ter o protagonismo que sempre tivemos. Ciro, obrigado pela sua participação. A gente tem mais 2 minutinhos ainda para suas considerações finais aqui. O que você gostaria de dizer para o eleitor brasileiro, especialmente para o nosso público, o público do agro? Eu quero agradecer a vocês do Canal Rural. Eu sou espectador, eu adoro ver esse mundo produtivo brasileiro. Vocês dão voz a um interior que muitas vezes é olhado com discriminação, com desdém, e eu conheço profundamente esse interior porque é dali que eu venho. Eu sou filho de uma paulista com um cearense. Meu pai mesmo era um pequeno produtor rural. Cresci vendo as dificuldades extremas, né, de você, sabe, não ter sequer acesso a vacinas de aftosa na época, etc, etc. Eu tenho isso tudo na minha cabeça. E a partir de um certo momento eu passo a andar pelo Brasil, a caminhar pelo Brasil. Eu falei de Lucas do Rio Verde, eu conheço Lucas do Rio Verde há mais de 20 anos. Aquilo ali é uma Califórnia. Não é? Eu fui para ali, eu trabalhei essas coisas, eu conheço tudo, esse interior do Rio Grande do Sul, esse interior do Paraná, Goiás, que coisa extraordinária. E eu amo este Brasil do interior, sabe, que é a minha formação. E eu quero ser o presidente que vai reconciliar o Brasil. Ódios, paixões, sabe,
assim, sabe, denunciar as coisas, enfim, passar por cima de coisas que são delicadas, globalmente falando, só vão nos destruir. E quero ser o presidente que vai proteger o bolso do trabalhador e do empreendedor nacionais brasileiros. Obrigado, então, Ciro, pela presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Muito obrigado a todos. Bom, obrigado mais uma vez. Você também já sabe, todos os nossos conteúdos relacionados às eleições estão no nosso site www.canalrural.com.br/eleições 2022. Continue nos acompanhando. Terceiro leilão Premium EAO Virtual. Sua última oportunidade de comprar animais PO. Dia 18 de setembro, domingo, às 9 horas. Oferta especial de 250 touros 100% Deca 1. 100 fêmeas PO. 500 bezerros de corte e touros de central. Além de 4 lotes de aspiração. Matrizes candidatas ao prêmio Cláudio Sabino. Frete grátis para animais PO. Transmissão Canal Rural. A força do agro está no produtor rural que tem o sonho de desenvolver sua produção e que pode contar com o Crédito Rural Caixa. Gente como a Suzana. É tanto sonho fazer manutenção de barco, tipo pintura, tipo conserto. Como Emerson.